Humilhado, com o corpo ainda quente pelo álcool, busquei com os olhos os malditos ratos, mas não os encontrei. Evaporavam, como a minha dignidade, como tudo o que me pertencia. Então, uma paz desgraçada pousou sobre minha cabeça, a mesma de quem não tem mais nada a perder. Esse é um dos trechos do conto Os Ratos, um dos 11 contos de O Herdeiro da Sepultura, coletânea lançada recentemente aqui em Caxias do Sul, pelo escritor Willy Bergamin, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Willy, uma honra tê-lo conosco. A honra é minha, Fábio. Prazer estar de volta ao Café com Letras. Willy, antes de entrar na obra propriamente dita, me chegou aqui uma informação de bastidor. Tu acabas de ser escolhido patrono da Feira do Livro de Vacaria, ou da Vacaria, como os próprios Da Vacaria. Habitantes de Vacaria curtem, da Vacaria, feira que será realizada em outubro. Então, parabéns. Obrigado. É sempre uma honra ser eleito, né, patrono. Eu digo que o patrono ele é um embaixador do livro. Tu já foste de Caxias do Sul também, né? Já fui de Caxias, já fui homenageado em Bento, em Cotiporã, em Veranópolis, Flores da Cunha, Salvador do Sul, Tupandi, Nova Petrópolis ano passado e agora a Vacaria. É um respaldo que isso dá ao trabalho, né, que a gente vem fazendo há muito tempo. Eu sempre digo que a gente não trabalha para isso, né, o escritor que leva a sério a literatura não trabalha para receber homenagem, mas quando elas vêm bem, é sinal de que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Willy, entrando no livro, então, O Herdeiro da Sepultura, ele dá título a uma coletânea. Tu te propões aqui a uma coletânea de contos. São 11 contos, se eu não estou enganado, e um deles, claro, tem o título O Herdeiro da Sepultura. Eu escolhi para a abertura do programa a leitura de um trecho de Os Ratos, para tentar situar um pouco quem está nos acompanhando neste momento, telespectador e provável leitor, ou que já teve acesso a alguns dos textos, ou que irá ler posteriormente ao programa, digamos assim, o clima, o tom que tu adotas nos contos. Eu gostaria que tu explicasses isso, de que forma deu a escolha de cada um desses contos e aí sim a organização da obra. Porque não é uma obra de cabo a rabo, como se diz no gaúcho, do início ao fim, com um fio condutor de enredo. São contos autônomos, mas unidos pela temática de horror, de mistério, de pânico, suspense, sepultura, o suspense, inusitado. Então tu crias um fio condutor por temática e as histórias variam muito. Como foi essa organização? Na verdade, Fábio, a ideia do livro não foi minha, tá? Foi uma encomenda do editor. Um dia eu estava palestrando lá, uma cidadezinha perto de Erechim, e conversando com adolescentes, né, do ensino médio, e eu contando um pouco da minha história, como é que eu comecei a escrever, o que me inspirava, né, lá na adolescência. E uma das coisas que me inspirou foi as histórias de terror que eu ouvia, eu e minha irmã ouvíamos ao redor do fogão a lenha, nas noites de temporal, do pai e da mãe. O pai e a mãe divertiam a gente contando histórias de terror ao redor do fogão a lenha, né, com a luz de velas. Nós moramos numa casa sem luz elétrica há um tempo, e a luz de velas, isso nos divertia muito. E eu contando essa história para os alunos, e no final da palestra os alunos me cercaram, vieram enlouquecidos, assim, querendo saber dessas histórias, que eu contasse algumas dessas histórias, ou então que escrevesse mesmo e publicasse. E, por sorte, o meu editor estava junto nesse dia. E logo depois da palestra nós fomos jantar, e no restaurante o meu editor, o Sr. Valdemar, me disse: olha, Willy, tu tem uma missão, compilar essas histórias que tu ouvia do teu pai e da tua mãe para a gente lançar um livro. Ele sentiu que os adolescentes tinham muito interesse por esse tipo de narrativa. E foi o que eu fiz. Então compilei algumas histórias que já estavam publicadas em alguns livros anteriores, O Sino do Campanário, Cela de Papel, livros dos primeiros meus, e juntei com algumas narrativas inéditas que não tinham sido publicadas ainda. Então tu recuperaste contos anteriores. Exatamente. E acrescentaste alguns inéditos. Exatamente. Essa narrativa, Os Ratos, que você leu no início, é um dos contos mais antigos que eu escrevi. Foi publicado no primeiro livro que eu lancei, O Sino do Campanário, lá em 2005. Então peguei um ou dois continhos do Sino, outros do Cela de Papel, outros do Contos de Amores Vãos, e mais alguns inéditos, alguns novos, sim, né? Que não tinham sido publicados em lugar nenhum, e lancei O Herdeiro da Sepultura. Estou muito feliz com o retorno, nós lançamos há um mês, mais ou menos, o livro,
e já foi adotado por diversas escolas. A gurizada ama essas histórias de suspense e de terror. E quem é o herdeiro da Sepultura? A priori somos todos nós, né? Todos nós somos herdeiros da Sepultura. É uma das poucas certezas que a gente tem na vida, né? Que nós vamos morrer. De que nós vamos morrer, né? Embora para muitas pessoas ainda é um assunto tabu, né? Algumas pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas o conto traz essa reflexão e eu considero um dos melhores contos do livro. É um dos últimos que eu escrevi, esse é mais recente. E ele está de forma inédita aqui. Eu ganhei um prêmio com ele. Eu ganhei um prêmio num concurso de histórias de terror aqui em Gramado. Mas não havia sido publicado dessa forma. Em livro acho que não. Acho que ele tinha sido publicado, sim, numa coletânea, numa revista dos vencedores, mas não em livro. Então, dá para dizer que ele é inédito, sim. E explorando a estrutura, tu cria sempre uma ideia de... como acontece nos filmes de terror, né? Você começa a situar um ambiente... daqui a pouco nesse ambiente acontece algo inusitado, um ruído, um chiado, um buraco, e aquela coisa vai sendo construída até que culmina com um momento de bastante... De susto, né? De susto, de espanto. Então aqui também tu investes muito nas descrições de ambiente. Uhum. Então há uma preocupação tua de... como se diz, criar um clima. Aclimatar o leitor, né? É por aí isso. mesmo? Sim, acho que sim. São técnicas, né, que a gente aprende em cursos e oficinas literárias. Inclusive eu ministro oficinas de criação literária. Então a gente não pode chegar já dando susto, né? Tem que criar um aclimatamento, né? Botar o leitor dentro daquela mansão do conto, né? O Herdeiro da Sepultura. Boa parte do conto se passa dentro de uma mansão. A mansão, ela tem toda uma simbologia, né? Se a gente lembrar as orações católicas, inclusive, né? A mansão dos mortos. Os próprios filmes de terror sempre tem uma mansão, né? Mal assombrada. Então, primeiro se cria esse aclimatamento, se coloca o leitor lá dentro para depois dar o susto, né? Senão não funciona. Se não for assim, não funciona o susto, né? Quase como contar a piada, né? Exatamente. Você chega à idade pronta, né? Tem que, mais ou menos a mesma coisa. Tem que mais ou menos criar um ambiente, né? Você fez uma analogia muito boa. Os livros de terror e os livros de humor, eles seguem uma linha muito parecida de construção literária. Muito parecida. Só que, claro, um vai para o lado do suspense, claro. Mas a construção, o aclimatamento para o auge, para o clímax, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Ou há também aquela possibilidade da repetição e que, no momento, a repetição destoa. O sujeito vai lá, sempre cai do mesmo jeito. Aí Exatamente. Numa terceira ou quarta oportunidade, ele simplesmente não cai. As pessoas caem na risada porque quebrou Exatamente. o roteiro. Quebrou o roteiro. Pulou uma etapa que era importante. Exatamente. Quebra o roteiro, aí todo mundo vem abaixo, né? Quer dizer, puxa a cadeira, o cara cai, mas o cara não cai. Aí quebrou, estragou a piada. Estragou a piada, base aí que as pessoas riem, digamos assim. Exatamente. Né? Você quebra há um investimento aqui em personagens, monstros, horrores e tal. Tem uma espécie de prefácio aqui, ou de uma nota para o leitor, que pressupõe-se escrita por ti mesmo, em que tu vais explicar o que terá pela frente aqui. Aí tu citas algumas inspirações, mais adiante nós vamos ter as dicas do autor, podemos detalhar melhor isso. Mas na construção dos personagens, esse aspecto dos monstros, das bestas, do horror, isso não é uma coisa nova, muito pelo contrário, isso vem lá de meados da Idade Média. Tu buscaste algumas inspirações nesses contos de horror, nessas cantigas que vêm lá de períodos medievais para constituir os personagens aqui? Sim, eu sempre digo, Fábio, que existe leitor que não seja escritor, tudo bem. Mas não existe um escritor de mediano para cima que não seja, antes de tudo, um grande leitor. Tem que ler muito mais do que escrever. Né? Para ser um escritor médio ou bom, é preciso ler muito, ter muita bagagem. Né? E, modéstia à parte, eu me considero um bom leitor. Tenho uma biblioteca fantástica na minha casa, leio muito desde a adolescência.
trabalhei em biblioteca, trabalhei em livraria, quer dizer, eu vivi cercado de livros. E aí, claro que eu trago essas referências, né? Drácula, de Bram Stoker, o Frankenstein, de Mary Shelley, os contos de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, tudo isso vai... Inclusive, o leitor atento, o leitor que tem um pouco dessa bagagem, ele vai perceber referências nas entrelinhas do meu texto, né? Os personagens são construídos a partir de figuras já da literatura ou da mitologia, que é outra área que eu gosto muito de ler e me informar. As próprias religiões também trazem os seus demônios, né? A própria ideia de demônio do catolicismo está permeando esse livro. Na verdade, os contos eles são de terror psicológico. O terror de verdade, eu acredito, o verdadeiro terror ele está dentro da nossa cabeça. Esses monstros que a gente cria, Frankenstein, Drácula, eles são representações da nossa mente, né? Para criar uma imagem do medo que realmente nos apavora. E eu brinco, inclusive, na palestra que eu faço sobre o terror, né? Que o que pode assustar hoje uma pessoa que vive no nosso tempo, né? Mais do que ficar sem Wi-Fi, mais do que um assalto, mais do que não ter dinheiro para pagar as contas, né? Mas porque esse terror é psicológico e esses monstros representam esses nossos medos. O medo é o sentimento mais antigo do ser humano. Ele nos acompanha desde o tempo das cavernas. É a emoção, o sentimento mais antigo que nós carregamos. Então, por isso que talvez esses contos de terror tenham tanta representatividade ainda hoje. E o medo não deixa de ser também uma prudência, porque o sujeito totalmente desprovido de medo, quer dizer, ele pode... se torna temerário, um cara louco, né? Mas o medo teve várias funções ao longo da história, né? O de proteger, né? De proteger a própria vida, mas também de punição, de prevenção, né? Teve várias funções, a igreja trabalhou muito com essa história do medo, de criar um inferno, criar um demônio para conter as massas. Quer dizer, isso teve uma função e ainda tem, e é sobre isso que o livro, de certa forma, reflete. Willy, nós temos aqui, falando em imagens, eu sempre acho muito legal valorizar o trabalho dos ilustradores. E o ilustrador dessa obra aqui não é qualquer um. O Hernani Carraro é um nome reconhecidíssimo aqui no cenário caxiense, de grandes trabalhos. Aqui, a propósito do Herdeiro da Sepultura, temos aqui aquela figura quase como se fosse um monge, né? Ou da morte, né? Com a foice. Dona Morte com a sua foice. Com uma foice aqui, os dentes de um monstro. E aí eu vou folhear aqui de forma aleatória, a nossa equipe está devidamente focando aqui, pegando pelas câmeras. Aqui também, ó, os ratos. Aí quase aqueles encontros aqui, uma jogatina de cartas e fichas e os ratos ali roendo alguma coisa, algum petisco, algum resto de alguma coisa. Então eu gostaria que no que eu estou mostrando aqui, Willy, tu comentasses um pouco de como se deu a tua relação com o Hernani na constituição dessas ilustrações. Ele teve total autonomia, tu influenciaste, como que foi esse casamento, digamos assim, porque a obra só sai dessa forma quando há um devido entrosamento entre escritor e ilustrador. O Hernani é um artista fantástico, né, completo. Acho que todo mundo que trabalha com literatura conhece o Hernani Carraro. Já recebeu vários prêmios, né, pelo trabalho dele, inclusive. E foi uma parceria que a gente já firmou faz um tempo. Os meus últimos 5 ou 6 livros, todos foi feito com o Hernani. E, obviamente, que eu não meto o meu bedelho, né? Eu largo lá. E ele é um cara muito competente, muito compenetrado. Ele lê o trabalho antes de começar a ilustrar e ele escolhe o traço que ele vai usar para cada tipo de história. Isso é muito bacana em trabalhar com o Hernani. Então ele leu esses contos, ele me ligou várias vezes, até de domingo de noite, às vezes tarde da noite, domingo, e ele me ligava. Willy, olha, esse conto aqui mexeu muito comigo. Ou esse aqui eu estou procurando um traço específico para ele porque eu não consigo mais dormir com esse conto. Foi um trabalho muito diferente ilustrar esse livro com o Hernani, diferente dos outros. Os outros foram mais tranquilos. Elas ficaram projetadas todas em preto e branco, né? Todas em preto e branco. A ideia de noir, né? Do escuro, do preto. Nós temos uma qualidade de papel interessante. A gramatura, né? Para quem for folhear vai perceber isso, aquele tato no papel, ele é um pouco mais grossinho, né? Para não trespassar a imagem para outro lado da folha, né? Então foi pensado tudo isso. Nós trocamos muitas ideias, eu e o Hernani. Ele ia me mostrando conforme ele ia criando, mas eu não interfiro muito, não. Eu gosto de me surpreender com o resultado e deixar o outro artista, porque é uma outra arte, né? A ilustração é outra arte.
Gosto de deixar o outro artista criar também, desenvolver a arte dele livremente, sem interferência. Willy, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar então uma pausa na abordagem O Herdeiro da Sepultura, coletânea de contos aqui, foco do Café com Letras, e chamar de imediato as dicas do autor. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o Willy Bergamin com O Herdeiro da Sepultura. Willy, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, digamos assim. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, aquilo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento tem que correr atrás e ler também. Bom, já que a gente está falando de contos de terror, vamos manter essa toada, né? Vamos ficar nessa seara. Os livros que me impressionaram muito ainda no tempo de adolescência e que, de certa forma, eu rendo um tributo a eles são o Bram Stoker, né? Autor do clássico Drácula, né? O Drácula do Bram Stoker, que é o pai dos vampiros. Tu citaste já. O grande pai dos vampiros. A Mary Shelley, do Frankenstein, e os contos de Edgar Allan Poe. Esse a gente não pode deixar de fora. Que foi muito explorado pelo cinema também, né? Também, exatamente. Tem um filme, inclusive, que fala a história do Edgar Allan Poe, né? Que teve uma morte triste, morreu praticamente louco, sozinho, não se sabe muito bem o que aconteceu. A própria vida de alguns desses autores é uma história de terror. O Allan Poe é um caso clássico desses. Outro autor de contos de terror muito bom é o Guy de Maupassant, né? O seu Bola de Sebo, o Orla. Esses caras, para quem gosta do gênero literário do terror e do suspense, são obras obrigatórias. E voltando aqui na abordagem do livro, nós falávamos de ilustrações. O único ponto, digamos assim, se eu fui bem atento, né? Só a capa tem cor, né? A capa chama para um azul. Isso mesmo. E o título pega aquele tom assim, sanguentado. O vermelho do sangue, isso mesmo. Mas meio borrado, riscado aqui, sem muita definição, né? E sempre tem a lua, né? Tu citavas aí o Edgar Allan Poe, né? A propósito até nos próprios filmes, lá no filme do Corvo, né? É sempre aquele contexto da noite, mas há uma iluminação, então é a lua cheia, né? O vampiro gosta de lua cheia. O vampiro, o lobisomem. O lobisomem. Né? A lua é um elemento, é um signo muito forte nessas histórias de terror, né? Como vários outros signos. A foice, o crucifixo, o cemitério, a lua, os cães, né? O Herdeiro da Sepultura, são 7 cães que acompanham o vilão da história, né? O 7 é um número místico, um número perfeito, né? Alguns dizem que é o número da mentira, né? Enfim, o livro está repleto desses pequenos símbolos que quem conhece vai curtir, vai entender, mas não prejudica a história para quem não conhece. Então a narrativa ela se sustenta sozinha, mas ela é repleta desses símbolos que quem conhece vai aprofundar e sentir a leitura de uma forma mais profunda. Esse O Herdeiro da Sepultura, a exemplo de outros contos teus, vai ser adaptado para o cinema? Há essa possibilidade? Sim, já está sendo, inclusive, roteirizado. O próprio Herdeiro da Sepultura? O conto O Herdeiro da Sepultura, que é o que abre o livro, né? Que é um conto bem diferente dos outros meus. Ele tem uma peculiaridade que ele diferencia esse de todos os outros contos meus, que é a seguinte: a maioria dos meus contos, quem conhece a minha literatura sabe, elas são histórias com narrativas interiores, né? Geralmente o texto se passa na mente do protagonista e do leitor, por consequência. São contos que não têm muita ação, o terror é mais interior. E essa história, especificamente, O Herdeiro da Sepultura, que é mais longa, é a que dá título ao livro, ela tem narração externa, ação externa. Por isso eu acho que ela se presta muito bem para ser adaptada para o cinema. O roteirista, o Roberto Nichetti, sentiu isso e já está trabalhando nisso. Se vai sair o filme, não sei, né? Porque aí depende de verba, de patrocínio, de lei de incentivo, né? Mas que ele se encantou com a história e já está trabalhando na roteirização, isso eu posso afirmar. E já conversei com ele, vem coisa muito legal. Ele teve umas ideias muito bacanas, umas sacadas, que fogem um pouquinho da história original, mas que vai enriquecer muito para quem gosta do gênero. Tu utiliza em alguns momentos também a primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Isso também vem no sentido de criar um intimismo, de
chamar o leitor para a experiência de quem está vivenciando a história, ou seja, as narrações aqui, elas criam todo um clima, como falamos, de temor, de susto, mas elas também trazem o leitor no sentido de praticamente vivenciar junto com quem está contando a história. Isso. A narrativa em primeira pessoa dá essa possibilidade, né? Da incerteza, do que vem depois, de fazer a narração passar pelos olhos do próprio leitor, né? Na verdade, as duas formas, né? A primeira e a terceira pessoa têm as suas vantagens e desvantagens. Por isso que eu mesclo. Às vezes eu faço em terceira pessoa, às vezes em primeira. Mas realmente a narrativa em primeira pessoa dá uma possibilidade muito grande nesse sentido, inclusive de assustar o leitor, né? Porque ele não tem a onisciência da terceira pessoa, né? O narrador onisciente, onipresente da terceira pessoa, ele já pode te dar um adiantamento do que vai acontecer, e na primeira pessoa isso não. Então coloca o leitor dentro da mansão, muito próximo de levar o susto, né? E sem saber o que tem depois da cortina ou depois da porta. Isso a mansão, eu lembro quase a família Addams lá, com aquele contexto. Exatamente. Escura. Em vez da cortina tem uma teia de aranha. Ou os castelos, né? A mansão lembra muito um castelo, um casarão enorme, com passagens secretas, com sótão, com porão, Então, isso é legal porque representa muito bem a nossa mente, né? A nossa mente tem porões mal assombrados, tem sótãos mal assombrados. Então, é uma metáfora da mente da gente, né? Que às vezes é mal assombrada, né? E aí a gente precisa sair desse lugar mal assombrado para poder ter uma vida normal. Willy, nós temos ainda 2 minutos de programa, digamos assim. O que tu ainda podes comentar conosco da própria obra? Algum ponto que não tenhamos destacado até aqui? Ou atividades relacionadas ao livro que estejam programadas? Enfim, o espaço ainda é teu para algumas considerações. Legal, Fábio. O livro está sendo muito adotado por escolas, estou muito feliz e surpreso com o resultado dele. Ele foi lançado há menos de um mês e diversas escolas, não só de Caxias, mas do estado inteiro, têm adotado o livro. Eu acho que logo já deve sair uma segunda edição aí, pela demanda que eu estou sentindo. E lembrar que é um livro feito para o público juvenil, mas também adultos estão lendo e se surpreendendo bastante. Os adultos também gostam. Ele é um híbrido, né, para a literatura juvenil e adulta, e tem agradado os dois públicos, isso que eu estou muito feliz, né, porque não é fácil fazer isso, agradar público juvenil e adultos numa mesma obra não é tão simples, e isso está me deixando feliz. Então fica o convite para que conheçam o livro. Eu tenho feito oficinas, inclusive, sobre o terror, uma palestra que eu chamo de O Medo em Tempos Medonhos, né, falando sobre essa questão do medo, da ancestralidade do medo, o porquê do medo, né? Como ele pode ser positivo ou negativo, e inclusive com uma oficina junto onde a gente analisa alguns contos, essa simbologia toda que eu falei, chamada de contoterapia, né? Uma terapia em grupo através da leitura de um conto e análise semiótica desses textos. Bom, eu quero te agradecer imensamente, foi um prazer falar contigo. Então fica essa dica de leitura aqui, O Herdeiro da Sepultura, coletânea de contos lançada aqui em Caxias do Sul, pelo Willy Bergamin. Muito obrigado, Willy. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar de volta ao Café com Letras. A honra foi toda nossa. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando nossa programação. Até o nosso próximo encontro.